Olá! Quando a gente pensa na diferença entre católicos e protestantes, o que vem à cabeça? Geralmente, Maria, os santos, a autoridade do Papa. Mas e se eu dissesse que a raiz de tudo, a divisão mais profunda, é uma ideia filosófica que quase ninguém conhece? Pois é, hoje a gente vai desvendar esse conceito que está bem no coração de uma das maiores separações da história. E para começar, já vamos com essa frase aqui que é uma verdadeira bomba. Karl Barth, um dos teólogos protestantes mais importantes do século XX, não mirou no Papa nem nas imagens. A crítica dele foi direto em algo chamado analogia entes. O que é isso e por que, na visão dele, seria a invenção do anticristo? É essa pergunta que a gente vai responder. Pois é, uma acusação como essa não é pouca coisa, né? Isso eleva o debate para um outro nível. Não estamos falando de uma simples diferença de opinião, mas de um desacordo fundamental sobre como a gente pode conhecer a Deus. Para Barth, essa ideia era tão perigosa que tornava o catolicismo simplesmente impossível de aceitar. Então, essa é a nossa missão aqui hoje. A gente precisa entender o que significa analogia do ser, ou analogia entes, em latim. Porque ao entender esse conceito, a gente vai ver como ele funciona como a primeira peça de um dominó que derruba todas as outras e explica quase todas as grandes diferenças que vemos por aí. Ok, então vamos direto ao ponto. Chega de mistério. Vamos definir o termo que está no centro de toda essa polêmica. Em bom português, a doutrina católica diz que fé e razão não são inimigas, elas andam juntas. Pensa assim, do mesmo jeito que uma pintura revela alguma coisa sobre o artista, a criação pode nos revelar algo sobre o Criador. Quando a gente olha a ordem, a beleza e a complexidade do universo, a nossa razão consegue, por analogia, aprender algumas verdades sobre Deus. Essa é a base da chamada teologia natural. Agora, olha só o contraste gritante. Barth dizia o contrário. Para ele, por causa do pecado original, a razão humana ficou corrompida, se tornou uma máquina de fazer ídolos. Qualquer tentativa nossa de usar a razão para entender Deus a partir da criação não daria certo. O resultado não seria uma imagem de Deus, mas um ídolo perigoso, uma projeção da nossa própria cabeça. Para ele, o único jeito de conhecer a Deus seria pela fé, e somente pela fé. E é aqui que essa ideia, que parece super abstrata, um papo de filósofo, se torna incrivelmente concreta. A gente vai ver agora como essa rejeição da analogia do ser leva direto às práticas e doutrinas que a gente normalmente associa com o protestantismo. Acompanhe a linha de raciocínio, é uma escadinha lógica, um efeito dominó. Primeiro, se a razão humana é uma fábrica de ídolos, então ela não é confiável para falar de Deus. Segundo, se a razão não é confiável, o mundo criado, o mundo material, deixa de ser uma ponte segura para a gente chegar até Deus. E o passo final, se o mundo material não pode nos conectar com o divino, então coisas materiais, como água, pão ou imagens, não podem ser canais reais da graça de Deus. E as consequências práticas disso? São exatamente as diferenças que todo mundo conhece. Os sacramentos viram apenas símbolos e não canais de graça. O uso de imagens é visto como idolatria, porque seria a tal máquina de ídolos humana trabalhando. A ideia de uma igreja física, visível, com uma hierarquia, é trocada por uma igreja invisível, espiritual. E sem a razão ou uma tradição para guiar, sobra só a Bíblia, o que acaba levando cada um a interpretar do seu jeito e, bom, daí surgem milhares de denominações diferentes. Certo, essa foi a visão de Barth. Mas e a resposta católica para tudo isso? Ela está baseada num dos princípios mais antigos e centrais da fé cristã. A resposta está toda contida nessa pequena frase em latim lá dos primeiros séculos do cristianismo. Caro salutis est cardum. A tradução é o eixo da salvação. E aqui está o ponto-chave. Para a visão católica, o fato de o próprio Deus ter se tornado matéria, ter se tornado carne na pessoa de Jesus, é a prova final de que o mundo físico não é uma barreira para Deus. Pelo contrário, ele pode ser um veículo do divino. Se a carne de Cristo foi um instrumento da nossa salvação, então o mundo material pode sim ser um canal para a graça de Deus. E a partir desse princípio da encarnação, tudo faz sentido. A devoção não é só a divindade de Cristo, mas também a sua humanidade. Os sacramentos são vistos como uma continuação, uma extensão da humanidade de Cristo agindo no mundo hoje. Os santos são exemplos dessa mesma humanidade sendo vivida heroicamente ao longo da história. E a Igreja visível, com sua estrutura, é entendida como a continuação da própria encarnação no tempo.
Então fica bem claro que a gente não está falando de briguinhas por detalhes. Estamos falando de duas visões de mundo completamente diferentes que nascem, lá no fundo, de um único ponto de discordância filosófica. Esse quadro resume bem a história toda. De um lado, a visão de mundo católica. O material é um caminho para Deus porque a carne é o eixo. Fé e razão colaboram, e a igreja é visível, sacramental. Do outro lado, a visão de Barth. A razão humana é uma máquina de fazer ídolos, então a fé é o único caminho e a igreja é algo espiritual, invisível. A ponte entre Deus e o mundo material é cortada. E a gente termina com essa pergunta para a gente pensar. Quando a gente vai além dos debates mais comuns e chega no centro filosófico da coisa, percebe como uma única ideia sobre a capacidade da nossa razão pode criar dois universos religiosos tão diferentes. Fica claro que a história das ideias tem consequências muito, mas muito reais. Valeu por acompanhar esta análise.